Fala galera, matemática do EVA na janela, se liga em mim, só em mim, porque hoje a gente vai trabalhar as relações fundamentais da trigonometria, ou relação fundamental, porque na verdade a mais importante é uma, que eu vou mostrar para vocês. Então se liga só, então dado um ciclo trigonométrico qualquer, o que a gente sabe? Sabe que ele é um círculo dividido em 4 quadrantes, a gente também sabe que o raio é 1. A gente estuda que daqui até aqui mede 1, então daqui também o raio é 1. O raio vale 1. Beleza? Então, se eu pegar esse ponto aqui qualquer, que eu não sei quem é, um cara qualquer aqui, o cosseno dele, lembra? Consono deita, aqui é o cosseno, e seno senta, aqui é o seno. Então o cosseno dele seria a projeção dele no eixo cosseno. Então seria isso aqui, o cosseno dele é essa distância aqui, ó. Beleza? E o seno dele é a projeção dele no eixo seno, é aqui, ó. Seria esse carinha aqui. Só que essa distância daqui até aqui, galera, é a mesma distância daqui até aqui. Então a relação fundamental, ela vem se a gente aplicar Pitágoras aqui, ó. Então vou fazer aqui o teorema de Pitágoras. Então como é que fica o teorema de Pitágoras aqui? Hipotenusa ao quadrado é 1 ao quadrado igual. Esse cara aqui quem é? Esse é o cosseno, cateto ao quadrado mais o outro cateto. Quem é esse aqui? Daqui até aqui é o seno. Seno quadrado de x, beleza? Hipotenusa ao quadrado. Então essa aqui, eu vou passar limpo aqui, ó. Então fica seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, 1 ao quadrado é 1. Essa é a relação fundamental da trigonometria. Desenvolvi ela, isso aqui vocês precisam saber sempre, que seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x vale 1. Por que ela é fundamental? Porque se você não tem o seno, se você tiver o cosseno, você acha o seno. E se você tiver o seno, você acha o cosseno. E seno e cosseno são os caras mais importantes da trigonometria. Por quê? Por exemplo, se eu quiser achar a tangente de x, é seno sobre cosseno. Se eu quiser achar a cotangente de x, que é o contrário da tangente, se eu quiser achar a cotangente de x, é o contrário. É cosseno sobre seno. Se eu quiser achar a secante de x, é o contrário do cosseno. É 1 sobre cosseno. E se eu quiser achar a cossecante de x, é 1 sobre seno. Então reparem que todos os carinhas da trigonometria giram em torno do seno e do cosseno. Tangente, eu preciso do seno e do cosseno. Secante, eu preciso do cosseno. Cossecante, eu preciso do seno. E a cotangente, eu preciso do cosseno e do seno. Então, e para que serve isso? Então vou dar um exemplo para vocês, ó. O exercício 1. Dado seno de x igual a 3/5, determine. Ele vai pedir a tangente de x, na verdade ele vai pedir primeiro o cosseno de x. Beleza? Porque tangente não dá para achar sem o cosseno. Então eu preciso achar o cosseno de x, a tangente de x, a cotangente de x, secante de x e a cossecante de x. Beleza? Sendo que x pertence ao quadrante π sobre 2 e π. O que significa esse quadrante aqui, ó? Significa que o x mora entre o 90 e o 180, ou seja, o x mora no segundo quadrante. Isso é muito importante, porque na hora de colocar os resultados, aqui você tem que saber se é positivo ou negativo.
Beleza? Então como que a gente resolve isso? Eu vou achar primeiramente o cosseno de x, que eu podia fazer de cabeça, eu já explico por que eu sei que o cosseno de x, nesse caso aqui, é 4/5. Eu vou aplicar a fórmula, que é essa aqui, depois eu explico para vocês por que eu sei de cabeça que é 4/5. Então vamos lá. Qual é a fórmula aqui? Primeiro passo, vamos achar o cosseno. Seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x é igual a 1. O seno ele deu no enunciado, então é 3/5 ao quadrado mais cosseno quadrado de x igual a 1. Beleza? Esse cara está positivo, vai para o outro lado negativo, então fica cosseno quadrado de x igual a 1 menos 3 ao quadrado dá 9, 5 ao quadrado 25. Então, cosseno ao quadrado de x é igual. Faz o MMC aqui, galera. 25 dividido por 1 dá 25 vezes 1 dá 25 menos 25 dividido por 25 dá 1 vezes 9 dá 9. Então, fica cosseno de x é igual a raiz quadrada, lá em cima fica 16, embaixo fica 25. Se você lembrar, a raiz quadrada de 16 sobre 25 é mais ou menos 4/5. Beleza? Então eu sabia que era 4/5, mas eu não estudei o sinal. Então a resposta bateu com a minha. Agora, qual dos dois eu uso? Positivo ou negativo? Lembra que esse exercício é de π sobre 2, que é 90 graus, que está aqui, ó. E ele vai até o π, que é meia volta, que é 180 graus. Então aqui é π, que é 180 graus, e aqui é π sobre 2, que é 90 graus. Nesse quadrante, o cosseno é o quê? Positivo ou negativo? Lembram disso? Como que é o cosseno? Com sono dentro, ou seja, daqui para cá ele é positivo, e daqui para lá ele é negativo. Então, qual o valor que me interessa aqui? O valor negativo, porque esse cara é do segundo quadrante. Então, peguei o valor negativo, achei o cosseno. Tudo que a gente for fazer agora é muito rápido e muito fácil, porque todas essas fórmulas aqui são dependentes do seno e cosseno. Então, vamos lá. Primeiro passo, pus aqui, ó, primeiro, eu achei o cosseno. Segundo, vamos achar a tangente. Tangente, galera, de x é igual a seno sobre cosseno. Quem é o seno? 3/5. Quem é o cosseno? 4/5. Corta um x, um 5 que está em cima e um 5 que está embaixo. Quanto deu a tangente? Tangente de x igual a 3/4. Beleza? Só que eu esqueci o sinal aqui, né, galera? Aqui é menos 4/5, vai acabar dando menos 3/4. Se você lembrar, a tangente é mais, menos, ou seja, nesse quadrante a tangente é negativa. Tranquilo? Achei tangente. Terceiro passo. E a cotangente? Gente, a cotangente dá para fazer de cabeça, porque é o contrário da tangente. Então, se a tangente é menos 3/4, a cotangente é igual a menos 4/3. Beleza? Então, 3/4, só inverter. E agora, o próximo. Quarto, secante. Gente, secante é o inverso do cosseno. Então, quem é o cosseno? 4/5. A secante é igual ao contrário, é 5/4. Beleza? Por último, o cossecante. Como que é a cossecante? Gente, olha só. 1 dividido por alguém é o inverso. Ou seja, quem é o inverso do seno? Se o seno é 3/5, a cossecante é 5 sobre 3. Aqui é negativo e esse aqui é positivo. Então, achei todo mundo. Achei cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante.
Só está faltando eu explicar para vocês que é importante isso, misturar um pouco com geometria, por que eu sabia que aqui era 4/5, eu só não tinha estudado o sinal. Porque olha só, vamos lembrar a trigonometria básica que a gente viu também em aula. Dado um triângulo retângulo qualquer, se o seno é 3/5, beleza? O seno, quem acena diz oi, esse cara é cateto oposto e esse cara é hipotenusa. Então aqui é 5 e eu vou pôr o 3 aqui, sendo que o ângulo x é esse cara aqui. Beleza? Então, cateto oposto sobre hipotenusa, 3/5. Esse é o triângulo famosão, é o triângulo famoso, o triângulo pitagórico famosão, que é o 3, se aqui é 3, aqui é 5, está faltando quem? O 4. Então é o triângulo famoso da geometria, 3, 4, 5. Agora, cosseno não era cateto adjacente sobre hipotenusa? Quem era o cateto adjacente? Esse aqui é o oposto, adjacente é do lado. Era 4, quem era hipotenusa? 5. Aí eu sabia de cabeça que era 4/5, só não tinha estudado o sinal, porque no segundo quadrante o cosseno é negativo. Beleza? Vamos fazer uns exercícios aí para a gente treinar. Faça o esboço do gráfico da função f de reais em reais, está o quê? F de x igual a seno à quarta de x mais cosseno à quarta de x mais 2 vezes seno quadrado de x vezes cosseno quadrado de x. Vamos lá, galera, ele fala para a gente esboçar o gráfico dessa função aqui trigonométrica. Então reparem só, esse cara do jeito que está, eu vou escrever dessa maneira aqui, ó, só vou trocar esse para o meio, só para ver se você consegue visualizar o que está acontecendo aqui, ó. Seno à quarta de x mais 2 vezes seno quadrado de x vezes cosseno quadrado de x mais cosseno à quarta de x. Galera, esse aqui é um produto notável, 2 vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, vezes o quadrado do segundo. Ou seja, é o trinômio quadrado perfeito. Escrever isso é a mesma coisa que escrever seno quadrado mais cosseno quadrado de x elevado ao quadrado. Beleza? Isso aqui é o trinômio, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Só que isso a gente aprendeu agora há pouco, a relação fundamental, seno quadrado mais cosseno quadrado dá 1. Então fica 1 ao quadrado, essa função aqui, galera, 1 ao quadrado dá 1. Ou seja, é uma função trigonométrica porque está escrito trigonometricamente, mas na verdade é uma função constante onde todos os valores de y valem 1. Como seria ela no gráfico? Aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. Então ela seria no gráfico uma constante onde todo mundo vai dar 1. Só isso. Beleza? Esbocei o gráfico. Agora deixa eu falar um negócio para vocês. Antes de vir para o próximo exercício, eu preciso fazer essa variação com vocês aqui da relação fundamental. Ela não está assim, ó. Seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x é igual a 1. Essa é a relação fundamental, ensinei para vocês, legal. Só que ela tem duas variações que podem te ajudar em alguns exercícios, beleza? A primeira dela é a seguinte, isola o seno. Seno quadrado de x é igual a 1 menos, esse cara está positivo, vai para o outro lado negativo. Aqui, a segunda é isola o cosseno. Cosseno quadrado de x é igual a 1 menos seno quadrado de x. Então, por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque tem alguns exercícios de vestibular que eles usam esse cara aqui, ó, sozinho. E a gente tem que lembrar que esse cara sozinho, 1 menos cosseno quadrado de x, é a mesma coisa que seno quadrado de x. Ou ele usa esse cara sozinho, que a gente tem que saber que ele sozinho é o cosseno de x. Ou seja, a relação fundamental tem mais duas variações. Beleza? Que a gente vai usar nesse próximo exercício aqui, ó. Simplifique a expressão. Na verdade, esse exercício eu tirei de uma apostila onde as alternativas só tem cosseno na resposta.
Então ele quer que a gente simplifique essa expressão em função do cosseno. Ou seja, minha resposta tem que ter cosseno. Como que a gente faz isso? Isso aqui é um produto notável. É diferença de quadrados, porque esse cara foi elevado ao quadrado e esse cara foi elevado ao quadrado, que a gente já viu aqui. Ou seja, como é que escreve isso? É seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x vezes seno quadrado de x menos cosseno quadrado de x. Beleza? Então é isso, ó, é a soma pela diferença. Como que a gente faz a soma de dois números vezes a diferença? Nada mais é que quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Beleza? Só que esse cara aqui dá 1. Lembra? Ó, seno quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1. Então ficou uma vez esse cara. Beleza? Só que esse cara ele quer que escreva em função de cosseno. Se ele quer que escreva em função de cosseno, esse cara está me atrapalhando. Só pode ter cosseno na resposta. O que eu faço? Eu venho na variação. Ou seja, eu vou pegar esse cara e trocar por isso aqui, ó. O que está escrito aqui? Que seno quadrado de x é igual a 1 menos cosseno quadrado de x. Ou seja, eu vou tirar o seno quadrado de x, beleza? Eu vou tirar ele, tá aqui, ó, e vou colocar isso aqui no lugar. 1 menos cosseno quadrado de x, e o resto eu vou copiar. Menos cosseno quadrado de x. Beleza? Então como é que fica? 1 vezes tudo isso é tudo isso. Esse 1 sumiu. Então fica 1 menos. Menos cosseno quadrado de x menos cosseno quadrado de x dá menos 2 vezes cosseno quadrado de x. Placar final. É isso que o exercício tinha nas alternativas. Deixar em função do cosseno. Então, sem a variação dessa fundamental, eu não conseguiria enxergar a saída desse exercício. Beleza? Vamos para o próximo. Se seno de A é igual a 24 sobre 25 e A pertence ao segundo quadrante, determine o valor de raiz quadrada de 1 menos cosseno de A sobre 1 mais cosseno de A. Então vamos lá, galera. Esse exercício da FGV, seno de x é 24 sobre 25, está no segundo quadrante. Ele quer que determine 1 menos cosseno de x e 1 mais cosseno de x. Ou seja, para eu resolver isso eu preciso do cosseno. Mas quem ele me deu? O seno. Então, através da relação fundamental, eu consigo achar o cosseno. Só não esquece do detalhe. Se esse cara é do segundo quadrante, como a gente vai trabalhar com o cosseno, vocês têm que lembrar que o seno é mais, menos, menos. Ou seja, o cosseno no segundo quadrante, que é onde a gente vai trabalhar esse exercício, ele é negativo. Essa informação veio no enunciado. Beleza? Então, como que a gente faz? Primeiro passo, vamos achar o cosseno através da relação fundamental, que é seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x igual a 1. O seno ele deu, galera. Quanto vale o seno? 24 sobre 25 elevado ao quadrado. Beleza? Mais cosseno quadrado de x, que é quem eu quero achar, igual a 1. Beleza? Então, fica cosseno quadrado de x igual a 1 menos. Eu vou elevar esse cara ao quadrado, vou pegar a resposta e vou passar para o outro lado negativo. 24 ao quadrado dá 576. 25 ao quadrado dá 625. Então, cosseno quadrado de x é igual a MMC. Fica 625 aqui embaixo. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 625 dividido por 1 dá 625, vezes 1, 625 menos. 625 dividido por 625 dá 1, vezes 576 dá 576. Então, cosseno de x é igual. Aqui está o quadrado, vai para o outro lado, raiz. 625 menos 576 dá 24 com 25, dá 49, dividido
por 625. Galera, isso aqui dá raiz do de cima, na verdade dá mais ou menos raiz do de cima e raiz do de baixo, beleza? Só que estamos no segundo quadrante, e no segundo quadrante o cosseno é negativo. Então a gente vai usar o 7 sobre 25. Então o primeiro passo foi feito, achei o cosseno que é menos 7 sobre 25. Agora é só substituir ali, beleza? Então o segundo passo, vem aqui e substitui. Segundo, vamos pegar a fórmula e jogar esse valor no lugar do cosseno. Então como é que fica? Fica 1 menos 7, não, desculpa, é menos da fórmula, eu vou pôr outro menos entre parênteses aqui para não atrapalhar. Então vai ficar menos 7 25 avos sobre, embaixo, 1 mais menos 7 25 avos, tudo isso raiz quadrada. Beleza? Vamos resolver isso então aqui. Como é que fica? Menos com menos fica mais. E embaixo, mais com menos fica menos. Tudo isso dentro da raiz quadrada. Agora eu vou fazer o MMC de cima e o MMC de baixo. Então como é que fica? Lá em cima o MMC é 25, beleza? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 25 dividido por 1 dá 25, vezes 1 dá 25. Mais, porque ali está mais, 25 dividido por 25 dá 1, vezes 7 dá 7. Embaixo, vou fazer o MMC, 25. 25 dividido por 1 dá 25, vezes 1, 25, menos 25 dividido por 25 dá 1, vezes 7, menos 7, tudo isso dentro da raiz. Agora, cuidado, galera. Aqui eu vou cortar. Se está dividido por 25 e lá também, multiplica pelo inverso da segunda, né, divisão de fração, esse 25 viria aqui para cima e ia cortar. Então eu posso cortar esse com esse. O que sobrou aí para nós, gente? Ali em cima sobrou 32, embaixo sobrou 18. Tudo isso dentro da raiz, beleza? Eu vou simplificar em cima e embaixo por 2. Divide em cima e embaixo por 2. Antes de fazer conta tal, é só simplificar. Vai ficar raiz quadrada de 16 sobre 9. Tranquilo? Então, como que é a raiz de fração? É a raiz do de cima, que é 4, e raiz do de baixo, que é 3. Ou seja, mais ou menos 4 terços, que é a raiz quadrada. O cosseno é negativo, eu já usei ele negativo. A resposta final disso é mais ou menos 4 terços, beleza? Aqui eu não vou usar o negativo não, eu vou usar os dois. Se você for ver na alternativa aí que eu tirei do exercício, da foto que eu tirei, não tinha na resposta menos 4 terços, beleza? Só tinha 4 terços, obviamente, a resposta do exercício, 4 terços. Vamos praticar exercícios, até a próxima aula, queridos.